nós é uma grande alegria estarmos aqui hoje, Léo, fazendo a cobertura deste evento, desse lançamento, essa noite de autógrafos. Em primeiríssimo lugar, meus parabéns. Obrigado, Julie, pela parceria, pelo companheirismo, por sua presença. De fato, uma noite maravilhosa, um momento especial de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida do pastor Diogo. Você sabe que ministério pastoral é uma correria, mas a gente tem procurado priorizar o trabalhar de Deus em nós também, aquele momento de solitude e quietude para poder escrever, não é? Acerca daquilo que Deus mesmo tem nos dado. Então eu penso que essas obras, elas compartilham experiências, princípios bíblicos e aquilo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo do ministério. Com certeza. Agora, liderança empreendedora para o século XXI. Personagens bíblicos é que inspiraram você para escrever a obra. É verdade. Bom, o primeiro exemplo é o exemplo de Neemias, conhecido como prefeito de Jerusalém, você bem citou. Neemias, ele recebeu uma chamada de Deus e ele estava no exílio, não é, sob a liderança do rei Artaxerxes, ele estava na Cércia, ele estava na Pérsia, melhor dizendo. E então, essa chamada o fez ir para o exílio, junto com os seus compatriotas, para justamente trazê-los de lá no sentido de restaurar Jerusalém. E então, exatamente isso ele fez. Ele saiu do exílio, foi para Jerusalém e quando lá chegou, fez uma observação da cidade, fez um planejamento, convocou uma equipe maravilhosa, cada um segundo a sua habilidade. E no livro eu falo um pouco sobre isso, esses princípios da liderança de Neemias aplicados na reconstrução, porque eu penso o seguinte: a verdadeira liderança é aquela que pega do nada, é aquela que acredita naquilo que ninguém acredita, e hoje nós precisamos de líderes que não ficam chorando sobre ruínas, mas que fazem acontecer, não é, com o talento, a capacitação que Deus lhes dá. Mas o principal exemplo é o exemplo de Cristo Jesus. Faço uma análise, Julie, da cerimônia do lava-pés, os princípios que Jesus aplicou ali sobre a questão da liderança, e de uma forma muito prática, porque liderança não tem a ver com gogó simplesmente, mas com fazer, aprender fazendo e ser o exemplo. Então esse livro, ele traz esses exemplos, traz exercícios ao final dos capítulos para memorização do conteúdo. Ele pode ser aplicado no universo corporativo e também no universo acadêmico. Então eu espero que realmente traga grandes contribuições aí para o leitor. Pastor Diogo Crotti é autor de 4 obras. Aliás, uma delas está sendo lançada nesta noite, que é a obra Devocionais, e ele também tem outra participação muitíssimo especial. Aliás, foi feita aí a 4 mãos, o livro Avivamento Real. Vamos começar com Avivamento Real, Diogo Crotti. Pastor, o que significa fazer parte essa experiência com o pastor Leonardo Mendes? Como é que foi tudo isso? Olá, tudo bem, pessoal? É uma experiência inusitada e também desafiadora, né? Eu conheço o potencial intelectual do pastor Léo, e quando ele me convidou a escrever essa obra em 4 mãos, eu me senti privilegiado por esse processo. Então a gente separou temas de maior afinidade. Ele ficou com a parte do Antigo Testamento, eu fiquei com alguns aspectos da história do avivamento. Então é um privilégio, um desafio também, mas no final essa inteligência coletiva, a gente organizou bem as ideias e publicamos esse livro aí, que com certeza vai abençoar a Igreja de Deus. Amém! E o livro Devocionais, do que é que trata? Esses devocionais, são devocionais curtas, baseadas na história da redenção. Então, são 10 devocionais por capítulo, então ele tem 5 capítulos. Eu vou falar da notícia negativa do pecado, o que o pecado gerou em nós, da redenção, do amor de Deus, até chegar à perseverança dos santos. Então o objetivo dessas devocionais é que elas sejam literalmente devocionais rápidas. Elas são curtas e precisas e têm como único objetivo falar ao coração daqueles que estão lendo. Como conciliar fé e trabalho? Essa é uma pergunta que ecoa em nossos corações diariamente, e ela vai ser respondida hoje pelo advogado Felipe Dourado, que está aqui do meu lado. Que coisa boa você estar hoje falando para tanta gente. Felipe, como conciliar? Como que a gente pode unir as duas coisas, a espiritualidade, o lado espiritual, e também o trabalho da gente, o nosso dia a dia, a nossa correria?
Bom, Julie, primeiro eu acredito que existem várias formas de se fazer essa integração, né? De fazer com que essas duas palavras elas se unam. Mas a forma que eu vejo que é a mais sublime, e isso é uma opinião pessoal minha, é vivendo o propósito, né? Ou seja, vivendo aquilo que Deus preparou para nós. Com certeza. Agora hoje você vai dar algumas sugestões, você vai dar as características de quem vivencia, por exemplo, apenas o trabalho, esquece um pouquinho da vida espiritual, como é importante a gente resgatar a vida espiritual. Eu vou abordar um pouco, explicar um pouco sobre um contexto, né, do que eu entendo como o que é viver o propósito, né, viver o que Deus tem para nós. Vou trazer algumas histórias para exemplificar isso e deixar isso mais claro. E trazer também alguns textos bíblicos, né? A exemplo de Mateus 5:13, que fala sobre o candeeiro, né? Que ele deve ser colocado num lugar apropriado para que ele ilumine o local. Né? Então eu vou fazer essa analogia e trazer algumas histórias para exemplificar isso.